Boa noite. Vamos seguir com a leitura deste título: Sociedade do Distrito Federal e Região Integrada de Desenvolvimento Econômico. História, Geografia e Sociedade. Sociedade do DF. Autores, professores Jefferson Urani e Reginaldo Veras. Editorial Alumnos IMP. Chegamos ao tópico crescimento urbano. Brasília já periferizada antes mesmo de sua inauguração. Crescimento urbano. Quando Brasília foi idealizada e planejada, esperava-se que ela alcançasse a cifra de 500 mil habitantes somente no ano 2000, pois, tendo uma função estritamente político-administrativa, seria uma cidade quase que exclusivamente de funcionários públicos. A cidade planejada, na qual não haveria pobres, mendigos e engarrafamentos, começou a enfrentar os primeiros problemas antes mesmo de sua inauguração, pois os idealizadores da cidade acreditavam que os candangos retornariam aos seus estados de origem à medida que a capital fosse constituída. No entanto, isso não aconteceu e nem aconteceria. Os candangos, operários e trabalhadores que construíram Brasília vieram de uma condição de vida pior, em busca de uma condição de vida melhor. Então, por lógico e óbvio, jamais retornariam para uma condição de vida pior. A maior parte dos candangos morava na Cidade Livre, atual núcleo bandeirante. Esse acampamento provisório e rudimentar de trabalhadores foi sendo constituído aos poucos e acabou por fixar milhares de moradias e atividades econômicas para atender os moradores locais. O desenvolvimento de uma pequena economia geradora de uma cidade. Surgimento de moradias, surgimento de diversas atividades econômicas. A maior parte dos candangos morava na Cidade Livre, atual núcleo bandeirante. Esse acampamento provisório e rudimentar de trabalhadores foi sendo constituído aos poucos e acabou por fixar milhares de moradias e atividades econômicas para atender os moradores locais. A verdade é que idealizaram Brasília como uma ilha de prosperidade dentro de um país com profundas desigualdades sociais e regionais. Acreditar que depois de inúmeras dificuldades nos primeiros anos da construção, os candangos deixariam a cidade era, no mínimo, ingenuidade e das grandes. A fixação de parte dos operários próximo ao espaço destinado a abrigar a capital federal deixava claro que o plano de Lúcio Costa foi vago e frágil no que se referia à expansão imobiliária e à criação de bairros operários. O próprio Lúcio Costa disse e afirmou à medida que as invasões se multiplicavam: deve-se impedir a implementação de favelas, tanto na periferia urbana quanto na rural. Cabe à companhia urbanizadora prover, dentro do esquema proposto, acomodações decentes e econômicas para a totalidade da população. Curiosas expressões. Acomodações decentes, acomodações decentes e acomodações econômicas para pobres,
para trabalhadores, sempre o mais apequenado para os pobres. Política econômica da mesquinharia. Cidades satélites, próximo tópico. As cidades satélites, da forma como surgiram, formaram e expandiram, não constavam no projeto de Lúcio Costa. Surgiram junto com Brasília. A Cidade Livre, núcleo bandeirante, não comportou a grande massa de operários que se amontoavam e viviam em situação precária. Com o intuito de limpar a área central da futura capital, optou-se por realocar parte do contingente de trabalhadores em núcleos habitacionais não previstos inicialmente, surgindo assim as cidades satélites, antes mesmo da inauguração de Brasília, levando os operários a percorrer distâncias maiores para chegar ao trabalho, para chegar ao local de trabalho, executando movimentos pendulares, ou seja, sair de manhã, enfrentar o trânsito e chegar ao trabalho e retornar à noite, enfrentar outro trânsito para chegar em casa. Pendular. Sai de manhã para trabalhar e retorna à noite para casa. Segunda. Terça. Sai de manhã para trabalhar e retorna à noite para casa. Quarta. Sai de manhã para trabalhar e retorna à noite para casa. Quinta. Sai de manhã para trabalhar e retorna à noite para casa. Sexta. Sai de manhã para trabalhar e retorna à noite para casa. Sábado. Sai de manhã para trabalhar e retorna à noite para casa. Movimentos pendulares. Trabalhadores candangos, aqueles que construíram Brasília, agora morando mais distante, enfrentando o trânsito, menos tempo para si e para a família, menor qualidade de vida. É a vida dos trabalhadores candangos piorando. Os núcleos urbanos de Planaltina e Braslândia já existiam e foram incorporados ao Distrito Federal. Em 1958, surge Taguatinga. Em 1958, surge Taguatinga, construída às pressas para abrigar mais de 30 mil pessoas, em sua maioria operários e suas famílias, que viviam espalhados em pequenas favelas. Enfim, quando Brasília foi inaugurada em 1960, o Distrito Federal já contava com outros 4 núcleos habitacionais: Planaltina, Braslândia, Núcleo Bandeirante e Taguatinga. Após a inauguração, o fluxo migratório para Brasília, que ainda era um grande canteiro de obras, permaneceu muito intenso, pois a cidade continuava representando o Eldorado, a terra das oportunidades para milhares de brasileiros, principalmente nordestinos em busca de melhores condições de vida. Para absorver esses imigrantes, novas cidades satélites foram surgindo, como Gama e Sobradinho, o que não resolvia o problema das invasões. No próximo vídeo, prosseguiremos falando sobre surgimento de cidades satélites no Distrito Federal.